A propósito do discurso do senador José Medeiros, gostaria de destacar a importância da manifestação do juiz Sérgio Moro. Em mais uma oportunidade, revelou lucidez, maturidade e responsabilidade, sugerindo àqueles que eventualmente estivessem se preparando para uma manifestação a favor da Operação Lava Jato e do próprio juiz em Curitiba, que não fizessem esta manifestação. E que na quarta-feira deve ocorrer o depoimento do ex-presidente Lula e a tarefa é da Justiça. Deve ficar a ação restrita ao Poder Judiciário na figura do juiz Sérgio Moro. Não há razão para uma mobilização popular nesse dia. Evidentemente, há irresponsabilidade da parte daqueles que tentam mobilizar setores da opinião pública para se manifestarem contra a Operação Lava Jato e o juiz lá em Curitiba, na próxima quarta-feira, numa demonstração de solidariedade ao ex-presidente Lula. Manifestação de solidariedade, neste caso, se trata de cumplicidade, porque há denúncias que colocam o presidente ou o ex-presidente da República como réu na Operação Lava Jato e exatamente qualquer manifestação de solidariedade implica dizer cumplicidade. Não há razão, portanto, para que se estabeleça um parâmetro entre uma manifestação e outra. Não há por que realizar manifestação favoravelmente ao juiz Sérgio Moro neste dia, porque valorizaria a outra manifestação de irresponsabilidade flagrante, já que o senhor Stedley se afigura como líder desta mobilização e afirma estar convocando trabalhadores sem terra para que se dirijam a Curitiba. Provavelmente exercitando aquela tática da exploração indevida, da boa-fé de pessoas que muitas vezes não são exatamente informadas do que está ocorrendo. Chegam com ônibus e convidam para esta viagem até Curitiba e certamente muitos que para lá irão não sabem por que estão viajando. Acreditam em determinadas promessas que muitas vezes não dizem respeito à realidade do que está se dando nesse momento. Enfim, senhor presidente, nós estamos certos de que o Brasil decente confia no juiz Sérgio Moro e sabe que ele cumprirá com rigidez e correção a sua missão na próxima quarta-feira. Aproveito a oportunidade, presidente, para me referir a um fato que, de certa forma, também provoca indignação. O foguete bilionário de um país endividado. Foi lançado ao espaço a bordo de um foguete do Centro Espacial na Guiana Francesa, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, primeiro integralmente controlado pelo governo brasileiro. Está sendo propagandeado pelo governo federal como um instrumento capaz de democratizar o acesso de todos os brasileiros à tecnologia. Afirmação que é vista com reservas pelos críticos, considerando as regras de venda dos lotes de espaço no satélite. O projeto recebeu, de acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, aporte de 2,7 bilhões em investimentos. Eu repito a cifra, presidente Ataídes, são 2 bilhões e 700 milhões em investimentos. Quando se trava aqui uma batalha para
arrumar as contas públicas. Um país endividado, um déficit monumental nas contas públicas, o governo aporta 2 bilhões e 700 milhões. O valor inicialmente previsto era de 720 milhões. Foi corrigido para 1.300 e depois mais 2.700. O satélite que tem capacidade de operação de 18 anos foi construído na França pela empresa Thales Space, que venceu a seleção internacional de fornecedores organizada pela Visiona Tecnologia Espacial, uma joint venture entre a Telebrás e a Embraer. O lançamento feito pelo foguete Ariane 5 da empresa francesa Ariane Space, e as notícias divulgadas em diversos portais na internet afirmam tratar-se do satélite mais caro do mundo. Um país endividado dando-se ao luxo de investir no satélite mais caro do mundo. Índia e Japão teriam gastado menos da metade para colocar em órbita satélite semelhante. Ao mesmo tempo que é apresentado como caso de sucesso, pode ser também compreendido como fato que consolida a incapacidade do governo brasileiro de ter um programa espacial próprio. Um programa bem estruturado, efetivamente, requer uma estação de lançamentos e competência técnica para a construção de foguetes e satélites. O Brasil não dispõe dessas competências e acabou de terceirizar o pacote de serviços. O evento ocorre após o fracasso milionário do projeto da Alcântara Cyclone Space, anunciado pelo governo como porta de entrada para o seleto grupo de países com um programa espacial vigoroso. O projeto foi um fracasso e consumiu $500 milhão de recursos públicos sem dar nada como retorno, valor que poderá ser maior caso seja necessária alguma indenização do Estado parceiro à Ucrânia. A base de Alcântara, localizada em posição geográfica privilegiada, visto que os centros de lançamentos estão localizados no hemisfério norte, poderá agora ser alugada aos Estados Unidos. Portanto, mais um fracasso do governo brasileiro. 500 ou $500 milhão investido nesse projeto que fracassou. É o desperdício do dinheiro público como regra no nosso governo. E a alegação da necessidade da reforma da Previdência para colocar a mão grande no bolso dos aposentados brasileiros para tapar os buracos abertos pela incompetência de gestão no nosso país. É o contraste, né? Nós temos que apresentar esses fatos, porque isto leva certamente à reflexão. Temos nós o direito de exigir de trabalhadores aposentados o sacrifício que se quer exigir agora diante desta ação de desperdício do dinheiro público que nós verificamos a cada passo dos nossos governantes? O Acórdão número 3.188, de 2016, do Tribunal de Contas da União, contém decisão dos ministros no sentido de determinar que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico avalie o escopo, a pertinência e a viabilidade de realizarem, preferencialmente no primeiro semestre de 2017, auditoria de natureza operacional, com vistas a examinar a governança do setor espacial brasileiro, considerando a possível perda de pessoal com expertise do INPE nos próximos 10 anos, as justificativas para a criação da empresa Visiona Tecnologia Espacial para realizar parte das funções do INPE, bem como os benefícios ou perdas para o SINDAI em razão dessa medida. Em 2015, eu apresentei requerimento de número 1407 para que o Tribunal de Contas da União
realize auditoria minuciosa na aplicação e aproveitamento dos recursos orçamentários alocados para a implantação do sítio de lançamento do foguete Ciclone no centro de lançamento de Alcântara e a participação da União no capital da empresa Alcântara. Desde 9 de 12 de 2015, o requerimento está pronto para deliberação do plenário do Senado. E nós estamos em 2017. Efetivamente, estamos demorando muito para exercermos o papel de fiscalizador do governo federal, especialmente no que diz respeito ao adequado investimento dos recursos pagos pelos contribuintes na forma de impostos. Portanto, está na hora do Tribunal de Contas, está na hora não, passou da hora. Nós atrasamos, o Senado atrasou. O Senado não aprovou esse requerimento. Obviamente, é preciso que o Tribunal de Contas faça uma auditoria reveladora. São bilhões, 2 bilhões e 700 num caso, meio bilhão no outro caso. Então, é preciso que se investigue, que se apure esse superfaturamento. É evidente que o brasileiro fica assustado quando toma conhecimento de cifras elevadas, né, que são investidas pelo governo, sem considerar a necessária prioridade. Eu imagino como deve ficar alguém que está numa fila do SUS, aguardando tratamento, ou alguém que vê um membro da família falecer por falta de atendimento médico hospitalar, já que os recursos são insuficientes, diz o governo. As UPAs estão construídas e fechadas. Ontem ainda se revelou, no programa Fantástico, que mais de R$1 bilhão foram investidos em UPAs que estão fechadas no país. Se nós formos... É preciso dizer agora, senadora Thaís, há algum tempo, lá por volta de 2010, nós afirmamos que o governo brasileiro estava preparando uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria na economia do país. Pois bem, agora é possível afirmar que o governo está preparando uma bomba relógio de efeito retardado, vem preparando já há anos, né? Não é este governo, os últimos governos, os governos do PT, preparando uma bomba relógio de efeito retardado que vai explodir na área social, especialmente saúde e educação. São hospitais. A senadora Thaís, Vossa Excelência chega à Volta Redonda, por exemplo, do atual prefeito Samuca Silva, e já, ao ingressar na cidade, vê o hospital regional construído. Está lá o prédio. Mas se Vossa Excelência abrir as portas, verá que está vazio. E já há anos, aí as UPAs, enfim, obras realizadas, se necessárias ou não, isso é discutível, dependendo da circunstância e localidade, mas significam essas obras desperdício de recursos porque elas não estão sendo utilizadas. E se vamos para a educação, verificaremos que, para engordar as estatísticas do governo do PT, criaram puxadinhos em universidades, campos avançados de universidades, e nós verificamos e trouxemos a debate em audiência pública na Comissão de Educação, ainda ao tempo do ministro Haddad, que alguns desses puxadinhos no interior do país, eu me lembro, por exemplo, do estado do Pará, estavam lá com containers como salas de aula, com 300 alunos misturados a alunos do ensino fundamental, com aulas lecionadas por professores voluntários, já que os professores não estavam sendo remunerados. Este é o ensino que propuseram ao Brasil, para engordar as estatísticas eleitoreiras e afirmarem durante o pleito eleitoral
que criaram universidades nesse país. E há outros exemplos, como lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, a UNILA, que é uma universidade internacional, com a participação de outros países, que participam apenas formalmente, porque não contribuem com um centavo sequer para a manutenção daquela universidade. Lá está um prédio elefante branco paralisado, a obra inconclusa, superfaturada, e o governo brasileiro gastando com aluguel em imóveis para abrigar alunos de outros países, em boa parte de outros países, com objetivos estranhos, porque, segundo consta, lá se transformou num aparelho ideológico, com doutrinação ideológica. Uma universidade que escapa à realidade do nosso país. Uma universidade que, lastimavelmente, consome recursos significativos e o próprio governo ainda não nos informou o custo de cada aluno daquela universidade, mas o que é concreto é que há lá um aparelho com objetivos ideológicos. E não é esse o objetivo de uma universidade. É por essa razão, senhor presidente, por esse descalabro administrativo, pela incompetência que superou todos os limites na gestão pública do Brasil, é que nós afirmamos, nos últimos anos, prepararam, e esse preparo está presente, uma bomba relógio de efeito retardado que pode explodir, sim, na área social, especialmente educação e saúde. Me concede uma partezinha, pois não, senador Álvaro. Thaís, com prazer. Vossa Excelência sempre traz a essa tribuna temas extremamente importantes de grande relevância. Vossa Excelência hoje traz a essa tribuna a história do foguete milionário. É um foguete... É um foguete milionário e trágico ao nosso povo. Eu tenho, senador Álvaro Dias, ao longo desses 4 anos que eu estou na casa, tentando entender esse governo petista. Este exemplo que Vossa Excelência colocou aí muito bem. Um projeto orçado em primeira mão na ordem de 720 milhões de reais. Depois, para 1 bilhão e pouco. E 300. E concluiu-se com 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, o que está errado nisto? É falta de planejamento? Não, não pode ser falta de planejamento, porque foi gasto 4 vezes mais do que o orçado. Então, isso não é falta de planejamento. Porque quando você faz um projeto, há possibilidade de erros no projeto, mas essas possibilidades, esses riscos, para mais ou para menos, tem um percentual, né, que pode girar, inclusive, até em torno de 20%. Agora, 400% a mais, então isto é o que esse senhor Emílio Odebrecht e o pai disse, e também os executivos. Quanto mais superfaturar, quanto mais nós colocarmos aditivos, mais todos nós ganhamos, Então, aqui é um retrato. Eu tenho dito, senador Álvaro Dias, eu tenho o maior respeito por este parlamento, Mas eu disse e tenho dito sempre que a culpa de tudo isto é do Legislativo também. Porque nós estamos aqui para criar leis boas para o nosso povo e fiscalizar o Executivo. Vossa Excelência acabou de dizer que tem um requerimento de auditoria desde 2015 nessa casa. E esse requerimento ainda não veio para essa mesa para ser julgado.
Se esse requerimento tivesse sido aprovado na época que Vossa Excelência deu entrada, quem sabe não teria gasto esses 2,7 bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro. Então, não adianta o Congresso Nacional dar uma de bonzinho, porque nós temos culpa, As coisas aqui, lamentavelmente, eu não poderia estar falando isso da presidência da mesa, eu deveria estar lá embaixo com a parte, mas nós estamos batendo o carimbo e devolvendo. Eu não. Eu fui oposição a esse governo petista e Vossa Excelência também não. E eu hoje sou da base do governo do presidente Michel Temer, e eu disse a ele várias vezes que o que mandar para cá que for bom para o país, eu vou aprovar. Caso contrário, eu estou fora. Então, eu acho que está na hora do Legislativo realmente fazer o seu dever de casa. Esse exemplo que Vossa Excelência está dando aqui, deste requerimento de auditoria, que não foi aprovado por essa casa, isto é bater carimbo e falar, gasta 3, 4, 10 bilhões que nós não estamos nem aí para coisa. Agradeço mais uma vez, senador Álvaro, esse belo discurso. E obrigado pela parte, viu? Muito obrigado, senadora Thaís. Vossa Excelência valoriza o nosso pronunciamento. E eu quero concluir dizendo que não é de hoje que nós afirmamos aqui, há anos, que seria possível fazer 3, 4, 5 vezes mais com o mesmo dinheiro o que esse governo fez. Essa é uma realidade. Aliás, se afirmávamos isso há vários anos, hoje a Operação Lava Jato comprova o fato. E a consequência é o que nós estamos assistindo. Essa prática de corrupção aberta, com um sistema de governança promíscuo, que instala o balcão de negócio, escancara as portas da administração pública para a corrupção, é a causa maior do desastre vivido hoje nesse país, com uma dívida monumental que engole as possibilidades do governo de atender setores fundamentais como da saúde, da educação, do transporte, agricultura, desenvolvimento, enfim. Portanto, senhor presidente, é uma lástima, mas nós precisamos construir a ponte para o futuro desse país. Muito obrigado a Vossa Excelência.